que eu venho para a América Latina, eu fico com essa sensação de vida. É tão bom poder estar aqui. O que eu vou falar para vocês é da resiliência nos sistemas de saúde e a inovação. Olhando de forma objetiva para os desafios, mas também examinando as oportunidades. Eu vou adotar uma perspectiva do sistema de resiliência. A mensagem mais importante que eu vou dar com a minha apresentação dessa noite é que a inovação não é um luxo. Tudo está mudando o tempo inteiro ao nosso redor, então a inovação é essencial. A questão não é se deveríamos inovar, a questão é como vamos inovar. E como vamos inovar mais rápido e melhor. Em relação à saúde, a inovação é crítica para desenvolver sistemas de saúde resilientes. Antes de começar a falar de resiliência, é preciso entender o que isso significa. Observando do ponto de vista do sistema, a resiliência simplesmente significa a capacidade de adaptar-se e mudar. Então, a capacidade de absorver choques, enquanto retém a funcionalidade do sistema, nesse caso, o sistema de saúde, para que ele possa se auto-organizar e, assim, aprender e responder a isso. Então, a resiliência é uma parte integral de qualquer sistema. Se o sistema não for resiliente, ele não funciona. Por quê? Tudo ao redor do sistema fica mudando. Então, falamos de resiliência, mas também é preciso pensar na responsividade. Uma resposta do sistema para a mudança ou choque e para os desafios emergentes, a resiliência, a mudanças de longo prazo. Então, a responsividade e a resiliência juntos significam a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Então, pensando no sistema de saúde, tem que pensar além da resiliência, mas também a responsividade de curto prazo, conforme vimos na situação do Covid-19. Então, esse slide tem muita informação, mas o que ele quer dizer é que existem capacidades básicas que todo sistema de saúde precisa para ser resiliente. A primeira coisa é ter o poder de previsão, entender o que está mudando ao redor e o que está surgindo, de forma a desenvolver cenários e nos preparar para isso. Então, isso é saber o que esperar. E para isso é preciso desenvolver a capacidade de forma proativa, não reativa. Segundo, a inteligência, que é saber o que procurar. Isso requer bons sistemas de dados, monitoramento e funções de avaliação para entender como está o desempenho do sistema, o que está indo bem e onde estão as lacunas. A terceira coisa é estar preparado, saber o que fazer e como comunicar. Ouvimos falar aqui de comunicação. Como comunicar para todo mundo no sistema, mas também para os que estão ao redor, comunidades, os cidadãos. Isso requer uma capacidade de responder e reagir de forma ágil e mudar conforme o ambiente ao nosso redor muda. O quarto, e uma coisa muito importante, é a questão da agilidade, que é saber como agir e como se adaptar. O que é, quando o que está ao redor fica mudando. E isso requer a habilidade de manter a função com os eventos que mudam. E, por fim, temos a durabilidade, que é saber o que aconteceu, como e por quê, e estabelecer um novo equilíbrio no sistema. Isso requer aprender e redesenhar. Então, todos esses componentes têm que estar estabelecidos para desenvolver resiliência no sistema de saúde. Como medir a resiliência? Somos bons em medir a resiliência
Eu quero compartilhar com vocês dois estudos que foram feitos antes do Covid-19. O primeiro foi das regulações de saúde nacional, que foi revisado em 2005, depois da primeira epidemia de SARS, depois a epidemia de Ebola. A regulação nacional de saúde implementada pela OMS e pelos Estados-membros precisam que os países detectem, tendo sistemas de vigilância do lado para detectar eventos de saúde pública agudos de maneira em tempo hábil. Isso faz com que os Estados-membros avaliem e relatem eventos de saúde pública que podem constituir emergência de saúde pública, que é de preocupação internacional da OMS. E isso do ponto focal internacional para as regulamentações de saúde nacional. E a terceira é responder como essas regulações nacionais esperam que o público responda a crises de saúde e emergências, incluindo as de preocupação no nível internacional, como a pandemia, por exemplo. Em 2019, antes da pandemia, teve uma autoavaliação que os países fizeram em várias dimensões nas regulações de saúde internacional. Então, passamos pela pandemia e muitas dessas dimensões com níveis de desempenho entre 15% e 70%. E eu posso informar que durante anos falamos sobre responsividade e resiliência. Em 2008, eu escrevi um livro com os colegas da Escola Pública de Higiene, e o último capítulo é de sistemas de saúde e a resposta à pandemia. No caso, crises de saúde pública e pandemias. E o último parágrafo foi que sabemos que vai haver uma pandemia, foi previsto que seria de gripe, mas também foi de SARS. Então, os sistemas de saúde não são fortes o suficientes para responder à pandemia. Estamos aqui 10, 11 anos depois, tendo avaliação que, apesar do que falamos, nós entramos na pandemia sem preparação. É uma segunda metodologia usada para ajudar na preparação e resiliência na pandemia. Esse é o Índice de Segurança de Saúde Pública, que tem um sistema muito abrangente para análise de respostas ao sistema de saúde em relação às ameaças da saúde. Um estudo muito abrangente foi feito em 2019, e aí os países foram avaliados de acordo com o desempenho. Por exemplo, os Estados Unidos estava lá no topo, né? Na verdade, depois da pandemia, foi publicado um artigo no Here Lewis para mostrar que o índice de saúde, de segurança pública global não era um bom preditor de resposta eficaz contra a Covid. Na verdade, os países listados no topo foram os que se saíram pior, como os Estados Unidos da América. Então, entramos na pandemia tendo duas metodologias para avaliar a preparação e nenhum era adequado, ou seja, não tinha desculpa. Então, era o desempenho dos sistemas de saúde em relação à resiliência? Eu examinei o desempenho dos sistemas de saúde e a resposta dos sistemas de saúde e a resiliência desses sistemas por 30 anos, incluindo toda a América Latina. E eu queria compartilhar com vocês os achados da pesquisa que foi feita ao redor do mundo, com um olhar mais honesto, porque precisamos coletivamente consertar os sistemas de saúde. A Covid-19, como vimos em outras apresentações, o Brasil, apesar de ter um sistema de saúde muito forte
e unificado, o SUS, sofreu. Eu fiquei com o coração partido quando eu soube de tantas mortes aqui no Brasil e também em outros países da América Latina. Mas ao redor do mundo, se formos sinceros uns com os outros, vamos saber que a resposta contra a Covid foi ineficaz, ineficiente até certo ponto, altamente desigual. O governo passou 2 anos para chegar à vacina. E eu lembro que antes da pandemia, eu fiquei falando nas conferências, falando do Instituto Butantan no Brasil, como exemplo de iniciativa desenvolvida localmente, com a capacidade incrível de desenvolvimento das vacinas, mas conforme as vacinas foram necessárias ao redor do mundo, elas não chegaram, ficaram apenas em alguns países da América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá e no oeste da Europa, mas o resto do mundo teve que esperar. Isso foi inaceitável. O que a Covid-19 fez foi desmascarar um baixo desempenho dos sistemas de saúde, porque isso demonstrou como os sistemas estavam tendo uma performance inadequada durante o Covid. E esses dados são de ontem da Organização Mundial de Saúde. 500 milhões de casos foram reportados, mais ou menos. Reportados, mas o número é facilmente o dobro, e mais de 6 milhões de mortes foram relatadas. O primeiro teste para o sistema de saúde é da responsividade. Os sistemas de saúde ao redor do mundo responderam ao Covid-19? Aqui é a pergunta, cuja resposta é sim ou não. Os que dizem que sim, os que dizem que não. Alguém pode levantar a mão, sim ou não? Sim? Sim? Vocês acham que a resposta foi boa? Eu acho que a resposta não foi boa. Não para o século XXI. Com a Covid-19 teve um choque no sistema. Muita gente não conseguiu acessar o tratamento. O tratamento foi adiado porque eles tinham medo as pessoas estavam com medo de ir para o hospital, porque o hospital estava lotado de pacientes com Covid. O tratamento foi demorado. Então, como podemos ver aí na imagem dos serviços de saúde, vemos um declínio do diagnóstico, uma diminuição no acesso aos serviços e uma diminuição no tratamento subótimo, quando havia acesso. Então, isso levou a vários casos não diagnosticados, muitos casos se apresentando em estágio mais tardio, como pessoas com câncer, estágio 3 ou 4, que é muito difícil tratar. Isso terminou aumentando os níveis de morbidade, aumentando o número de mortes e tendo custos mais altos para o sistema de saúde, mas também para a sociedade como um todo. Então, se olharmos para a responsividade de diferentes países, esse estudo é interessante e tem muita informação aí no slide, eu devia ter simplificado. Ele é de 2020, 2021. O que ele está observando aí é a expectativa de vida em 2015, a barra, em 2019, que é a cruz, e em 2020, que é o círculo, para determinar se a expectativa de vida melhorou. Esses países foi onde os dados eram confiáveis e são os países mais ricos do mundo. Em todos esses países, a expectativa de vida melhorou de 2015 a 2019. Mas em 2020, em todos os países, com exceção de 3, Noruega, Islândia e Dinamarca, a expectativa de vida diminuiu. Então, mesmo os países mais ricos, podendo responder ao Covid-19, tendo um aumento na expectativa de vida, isso terminou
se revertendo. Então, o primeiro teste, infelizmente, eu estou falando isso porque eu sou professor de sistemas de saúde globais. Eu passo a vida tentando consertar esses sistemas. E a resposta não foi tão boa como poderia. O segundo teste é da resiliência. Os sistemas foram resilientes? Na verdade, não. Eu fiquei surpreso? Eu não. Porque vendo os sistemas de saúde, eles estavam com baixo desempenho muito antes do Covid-19. Então, o que o Covid-19 fez? Desmascarou e revelou a extensão desse baixo desempenho. Eu não quero parecer pessimista, eu sou otimista por natureza, mas eu quero que todo mundo seja honesto, porque existe uma grande oportunidade de consertar os sistemas de saúde com a inovação, e é por isso que eu quero colocar isso para vocês, demonstrando como tem sido o desempenho dos sistemas, para eu ver se vocês concordam ou não. A responsividade não foi forte. Vamos ver a resiliência, essa capacidade do sistema de responder às mudanças com o passar do tempo. E para isso, para analisar isso, normalmente olhamos para doenças crônicas que os sistemas conseguiram administrar. Então, vamos ver aqui esse primeiro caso. Hipertensão, que é mais comum das doenças crônicas. Aqui, analisamos dados altamente confiáveis no nível individual, com biomarcadores, dados nacionais representativos de 44 países, com mais de 1 milhão de indivíduos. Um grande conjunto de dados, o primeiro estudo do tipo. Então, podemos olhar o manejo da hipertensão em 44 países de baixa e média renda, incluindo América Latina, Oriente Médio, Ásia Central, Sul da Ásia e África Subsaariana. E o que vimos foi o processo de tratamento para cada 100 indivíduos com hipertensão e qual proporção tiveram a pressão aferida na segunda coluna, que proporção foi diagnosticado, que proporção foi tratado e qual proporção foi controlado. Então, na América Latina, para cada 100 indivíduos com pressão alta, 90% tem a pressão arterial aferida, mas somente 60% são diagnosticados e somente 50% recebem tratamento, mas somente 30% são controlados. Essa doença crônica mais comum não é difícil diagnosticar nem tratar, mas na América Latina, em média, apenas 30% dos que têm pressão alta são controlados. E tem variação. A Costa Rica até que se saiu bem comparado aos outros países nos números totais. Mas a América Latina é uma das regiões que tem alto desempenho no mundo. E os países do Oriente Médio e Ásia Central, os níveis caem para 20%, no Sudeste da Ásia, cerca de 15%, e na África Subsaariana, menos de 10%. Então, fica claro que os sistemas não estão administrando nem as doenças crônicas mais comuns, não têm resiliência, não conseguem manejar essas condições de forma eficaz. Em estudos mais recentes, como esse, publicado no Lancet, antes da pandemia, no final de 2019, também foi publicado sobre diabetes, que também é outra doença crônica muito comum, e os resultados são muito semelhantes. Cerca de 30% dos que têm diabetes têm um controle adequado. Mais recentemente, no final do ano passado, observamos o manejo dos altos níveis de colesterol, que é um problema em todo o mundo, também que é uma das principais causas de doença cardíaca e AVC. E ficamos chocados com os achados.
Porque, olhando para as Américas, que também inclui América Central, México, também nesse estudo, para cada 100 indivíduos com nível de colesterol alto, 70% já haviam feito uma medição do nível de colesterol. 30% sabem do diagnóstico, 45% recebem algum aconselhamento, mas menos de 10% são controlados. Então, essa é uma grande causa de doença cardíaca, que é o que mais mata na América Latina. E o nosso controle é extremamente pobre. Mas a América Latina não está só. Olhando para as outras regiões, os níveis são semelhantes. No sudeste da Ásia, os níveis variam menos de 5%. Fica claro que os sistemas não têm um bom desempenho. No trabalho do dia a dia, se o desempenho foi 20%, você fica feliz? O chefe está feliz? Deveria ficar feliz? Não. Mas ficamos satisfeitos com o sistema de saúde que opera com 20 e 30% de capacidade. Vamos olhar aqui para o mapa da resiliência de Covid-19, em que temos 3 ondas da doença. Esse estudo foi feito no Chile, usando os dados disponíveis para 5 doenças: câncer de mama, câncer do colo do útero, colo retal, de próstata e também estomacal. Esse é um estudo com colegas da Universidade Católica do Chile, Jorge Jiménez e Bruno Neves. Cada ponto aí representa os meses e o número de casos diagnosticados. Na primeira onda, teve uma queda rápida no número de casos diagnosticados, e conforme foi a recuperação da primeira onda, o número de casos diagnosticados aumentou, mas também com a segunda onda teve um declínio também bem agudo, e com a terceira, os níveis aumentaram. Não tem dados completos para a terceira onda ainda. Existe um atraso no diagnóstico dos casos de câncer também. E vendo o impacto disso tudo nas mortes por câncer, por conta desse atraso, as pessoas chegam com um estágio mais tardio. Então, muitos indivíduos apresentam estágio 3 ou 4 de câncer, aumentando a quantidade de indivíduos se apresentando com estágio 3 e 4, diminuindo estágio 1 e 2. Como resultado, no Chile, tem um aumento rápido na quantidade de mortes desses 5 tipos de câncer, e os níveis variam para cada câncer. As pessoas estão morrendo de Covid, então eles não estão tendo chance de morrer de câncer. Mas, conforme as pessoas vão sobrevivendo ao Covid, os níveis de morte por câncer têm aumentado, e estimamos que, por conta dos atrasos no diagnóstico no Chile, com 5 câncer, tem aumento de 15% nos níveis de mortalidade de câncer, mostrando que o sistema tem um choque, que não consegue lidar com o excesso de demanda produzido pelo Covid-19 e as outras doenças também. Então, tem desafios em relação à responsividade, mas também à resiliência dos sistemas. Mas também tem outro desafio, que é também uma grande oportunidade para todos nós que amamos a inovação, porque os sistemas de saúde são bem ineficientes. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde, mostrando a eficiência no uso de recursos disponíveis em todos os sistemas de saúde do mundo. Baixa renda, média e alta renda também, nesses países. E o que a Organização Mundial de Saúde estima é que cerca de 20 a 40%
dos recursos disponíveis não são usados de forma eficiente por ano. Esse número é bem grande, por conta do uso ineficiente de recursos humanos, uso ineficiente na compra de medicamentos, assim como a ineficiência no sistema de cadeia de suprimentos, dando uma grande oportunidade para melhorar a eficiência e, assim, melhorar os recursos 20 a 40% por ano, mesmo sem ter mudança nos orçamentos. A pergunta é, mas por que os sistemas de saúde têm um desempenho tão ruim? E por que estão tendo um desempenho tão ruim? É porque tem um desafio na inovação dos sistemas de saúde, que eu chamo de inovação assimétrica. Faz muitos anos que eu escrevi um artigo no Financial Times dizendo que é preciso transformar os sistemas de saúde, porque, por um lado, tem a entrega de muitas inovações em termos diagnósticos, tecnologias de saúde e remédios, mas inovação na entrega do tratamento ainda não mudou. Então, existe uma assimetria, existe uma ciência renascendo, excelente, mas o sistema de saúde não mudou. E, como resultado, as inovações não são usadas nem escalonadas nos sistemas de saúde. Então, em termos de entrega de inovação, tem Big Data, análises de dados através de ciências de dados, tem laboratório no chip, medicina de precisão, saúde de precisão, grandes avanços científicos. Como a governadora falou, viva a ciência, né? Vida longa, a ciência, a hora é essa, mas os sistemas de saúde não estão mudando. Esse é o hospital mais antigo do mundo, em Paris. Chama-se Hôtel de Paris. Foi fundado em 651. Isso foi no século VII. E até hoje ele funciona como hospital. E eu sempre dou essa apresentação e fiz lá na França. E um dos amigos falou, eu treinei aí nesse hospital, eu trabalhei lá. Nossa, que legal, viu? Ele é antigo. Enfim, quando eu falo que os sistemas de entrega não mudaram, eu não estou exagerando. Ainda tem sistemas que remontam a séculos, mas o mundo mudou e a ciência também. Então, é preciso pensar como usar a inovação para mudar o sistema de saúde, ou os sistemas que não são feitos para o propósito, porque não são eficientes, não são responsivos nem resilientes. E aqui tem uma grande oportunidade, porque o Covid-19 nos deu a oportunidade de completar uma transformação dos sistemas de saúde, ao invés de fazer pequenas mudanças em sistemas que não eram feitos para aquele propósito. Mas tem outro desafio em relação à inovação também, que é que as políticas industriais incentivam a entrega de inovações, diagnósticos, novos remédios e tecnologias para a saúde, mas as políticas de saúde restringem o que tem por conta das regulamentações que demoram anos para ter uma aprovação ou uma inovação, e todas as políticas econômicas que nem pensam em na contribuição que a saúde pode dar para a economia e para as sociedades. Então, existe um mau alinhamento nisso tudo. E a terceira coisa é o que eu chamo de lógica institucional, ou a forma que pensamos no sistema de saúde. Einstein falou que insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar resultados diferentes. E estamos mantendo as mesmas estruturas há séculos, esperando resultados diferentes, num mundo que mudou completamente. Einstein também falou que não podemos resolver nossos problemas com o mesmo raciocínio usado quando nós criamos eles. Então, é preciso repensar, que é aí que entra a inovação, e repensar como desenhar sistemas para transformá-los.
Como fazer isso? Inovando. A inovação constrói sistemas resilientes. Em chinês e em japonês, o caractere para crise e oportunidade é o mesmo. Ou seja, cada crise traz uma oportunidade. Covid-19 gerou uma crise, mas também uma grande oportunidade para transformar os sistemas, não só incrementar mudanças nos sistemas que não são feitos para aquele propósito. E estamos estudando as respostas dos sistemas aos choques ao redor do mundo, por exemplo, com colegas na Universidade de Curtin e Fukushima também, que foram lá depois do terremoto, tsunami e o problema lá na usina nuclear. E foi analisada a resposta do sistema de saúde japonês ao desastre de Fukushima. Olhamos a resiliência do sistema de saúde no Líbano depois da crise de refugiados da Síria. Analisamos várias vezes o sistema de saúde brasileiro, analisando o progresso, crise e resiliência. E esse estudo, na verdade, demonstrou que, por causa das desigualdades, mesmo existindo o SUS, com a crise política, econômica que o Brasil enfrentou depois da transição do governo, do presidente Temer para depois Bolsonaro, vimos uma redução nos gastos com saúde que era muito arriscado para o sistema brasileiro. Então, depois, uma análise subsequente demonstrou que, por conta das desigualdades, as desigualdades foram os principais determinantes da hospitalização e mortes por Covid-19, comparados com outro país em que a primeira razão era mortalidade. E, por fim, esse artigo embaixo mostra como poderemos usar a crise para desenvolver sistemas de saúde mais resilientes. Então, baseado nos estudos, chegamos num quadro, um referencial que eu quero chamar de 5 Is. O primeiro I é de institucional. Uma mudança na lógica institucional reconhece a importância da saúde para os indivíduos, para a economia e para o bem-estar da sociedade. Infelizmente, a saúde é considerada um custo e um gasto, mas não reconhecemos os seus benefícios o suficiente. O segundo I é de inclusão, parcerias inclusivas, que é muito importante ter parcerias inclusivas baseado na inclusão, confiança mútua, valores compartilhados e solidariedade. O terceiro I é de ação integrada, a resposta e resiliência a ameaças emergentes e existentes através de uma abordagem única de saúde, que traz não apenas o setor de saúde, mas todos os outros que são importantes para determinar a saúde. O 4 é investimento na saúde. É preciso demonstrar, mensurar e quantificar os benefícios para a saúde, economia e sociedade do investimento na saúde. E o quinto I é de inovação, mas a inovação em grande escala. Uma inovação em larga escala para o impacto populacional, para reconhecermos o valor da inovação, temos mais valor pelo dinheiro, mas mais valor para muitos, onde todos vão se beneficiar. No momento, existe uma proporção pequena da população que se beneficia, mas uma proporção grande da população não se beneficia das inovações. E isso está piorando por conta das desigualdades crescentes em todos os países do mundo. Então, deixa eu explicar isso melhor, um por um. Lógica institucional. É preciso mudar o raciocínio, não só o nosso, mas dos ministérios, como, por exemplo, da Finança, que considera a saúde um custo, um gasto. É preciso explicar e convencer que é um investimento. E
O I é de Instituto e Inovação no Laboratório, porque fizemos um artigo para o G20, que o Brasil é membro, para demonstrar a importância da saúde como um setor crítico para todos os países e economias. E conseguimos quantificar, através dos muitos estudos feitos, que cada dólar investido num centro de saúde traz um retorno econômico de US$ 3 a US$ 60, o que é um retorno muito substancial. Isso é apenas de benefícios da saúde. Tem outros benefícios adicionais do que chamamos de efeitos da distribuição. Existe um derramamento. Quando você investe no sistema de saúde, você termina gerando empregos e crescimento econômico em outros setores também. Esses benefícios são grandes. Para cada emprego criado no setor de saúde, como no estudo da Alemanha, tem 3 a 5 outros empregos criados em outros setores. Então, tem que mudar por completo a narrativa da saúde, saindo do custo para o investimento. Parcerias inclusivas. Uma pandemia como o Covid-19 é problema de todo mundo, então temos que trabalhar em conjunto para conseguir desenvolver uma resposta. Para isso, temos que reunir as universidades, onde a pesquisa é feita, onde tem uma boa ciência sendo feita, trabalhando junto com a indústria, que é muito boa para desenvolver e traduzir essa pesquisa em soluções, mas também reunindo o sistema de saúde para aplicar de forma a criar inovação, reunindo as universidades, a indústria, assim como o sistema de saúde e as comunidades, de forma que as inovações são desenvolvidas e aplicadas para o sistema, para a melhoria dele e garantindo que todos no sistema possam usar. Então, as parcerias são essenciais. Mas as universidades muitas vezes trabalham sozinhas, a indústria também trabalha separada, o sistema de saúde não interage muito com a indústria nem com as universidades. Então, tem uma oportunidade de reunir isso tudo. É importante que essa parceria seja inclusiva, com solidariedade, porque o que vemos é que as inovações que não são benéficas para todos não garantem que os indivíduos tenham direito à saúde. Isso fica só no papel, porque na prática não existe. Celebramos a diversidade, reconhecemos a cidadania, e isso garante que os cidadãos se envolvam no design da inovação e implementação também, para que todo mundo se beneficie. O terceiro I é de ação integrada. Para isso é preciso ter dados, mas infelizmente, na maioria dos sistemas de saúde, tem um volume excessivo de dados, mas pouquíssima informação, porque os dados são, em geral, de baixa qualidade ou têm integração limitada, porque são vários silos de dados que não se comunicam. Na verdade, minha primeira visita no Brasil, 20 anos atrás, para o Ceará, foi para ver o sistema de informação de saúde do Brasil. Eu comentei na época que tinha, faz tempo, nós fizemos isso, porque tem muitos brasileiros envolvidos, né? Nós tínhamos muitos sistemas, mas que não estavam integrados, não conversavam. E aí, 20 anos depois, ainda não conseguimos integrar todos os dados, apesar que tem um trabalho muito bom sendo feito tanto no DataSUS como também em lugares como Laís e outras instituições. Então, a maioria dos sistemas de saúde tem baixa qualidade de dados e integração limitada. Mas tem uma oportunidade agora, porque não conseguimos reunir dados genéticos com dados dos indivíduos, com dados ambientais, o que chamamos de ecoexossoma, dados de saúde comunitária, na atenção básica
hospitais, em todo o contínuo de saúde, desde o rastreio até promoção e prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados. Não tem a tecnologia para reunir isso tudo num grande conjunto de dados, mas a automação dos processos de análise de dados usam eles para desenvolver sistemas que suportam a tomada de decisões que podem ajudar a dividir a população, estratificando-as em subgrupos através desse perfil, usando a inteligência artificial e o machine learning para motivar um tratamento mais dinâmico, com vias integradas de cuidados, com melhor uso dos recursos, de forma a mover-se para integrações com alvos específicos, porque a tecnologia já existe. No país conseguiram reunir um sistema, por exemplo, para o projeto Sífilis Não, que tenta fazer exatamente isso, mas é uma grande oportunidade para desenvolver respostas integradas. Mas para esses dados integrados, isso é vital. Eu falei sobre investimento na saúde e o quinto I é inovação em escala. É preciso inovação em larga escala para o impacto no nível populacional, criando valor pelo dinheiro, mas também o valor para muitos. Aqui, a inovação desenvolve agilidade nos sistemas para melhorar a responsividade, também a inovação para desenvolver resiliência, de forma a melhorar a eficácia do que está sendo entregue e a eficiência disso, para fazer as coisas certas do jeito certo, para obter esse valor pelo dinheiro, mas o mais importante é melhorar a equidade e a responsividade dos cuidados, significando valor para muitos, de forma que todo mundo se beneficia. Então, para resumir, tem a Covid-19. Foi muito difícil para muitos países, realmente desmascarou o baixo desempenho que já existia em termos de responsividade e resiliência. Mas a crise do Covid-19 também nos traz uma grande oportunidade para transformar os sistemas de saúde por completo, construindo sistemas de saúde mais responsivos e resilientes que beneficiam a todos e preparam a todos para pandemias futuras. Muito obrigado pela atenção. I feel like Eu sinto que parece que todo mundo já sabe o que deveria ser feito. Faz mais de 20 anos que você trabalha nesse assunto e sabe a direção que tudo tomou. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade que ainda temos que superar? Foi uma excelente pergunta. A minha primeira frase foi que a minha mensagem para vocês é que não é que precisamos de inovação, não é essa a questão. A questão é como fazer isso. E identificamos três motivos principais. O primeiro é a assimetria da inovação nos sistemas de saúde. Pensamos na inovação como algo que empurra uma nova tecnologia para o sistema, mas focamos no sistema de saúde, não inovamos junto ao sistema em si. E os sistemas não mudam há séculos. Esse é o primeiro problema. O segundo é uma falta de elemento completa as políticas da indústria que estimulam a inovação com as políticas da saúde que servem para restringir a adoção e o escalonamento das inovações. E as políticas econômicas pensam em saúde como um custo e um problema, ou gasto. Esse é o segundo problema. E o terceiro é a lógica institucional. Nos tornamos muito complacentes ao aceitar que os sistemas de saúde são do jeito que são
que funcionam bem o suficiente, mas na verdade não são. É preciso ser sinceros uns com os outros, porque o Covid-19 trouxe uma excelente oportunidade de transformar os sistemas, porque a tecnologia mudou e o mundo também. Então, mais do mesmo não é suficiente. Esses são os três motivos. E o que precisamos é dos cinco, isso que eu falei, criar ecossistemas de inovação que sejam inclusivos, que reúnam toda a sociedade respondendo juntos, universidade, indústria, também sistemas de saúde, sistemas de comunidade para desenvolver novas soluções. Obrigado. Pergunta? Outra pergunta aqui. Ele está sem o rádio, eu tenho que falar. Num país com tanta diversidade, com tantas formas de se pensar a medicina, com tantas racionalidades, como é que a gente faz uma integração para uma atenção primária que não demande tanto custo final, assim, tanta internação, tanto procedimento cirúrgico, tanto, sabe? Como é que a gente investe nesse atendimento primário de prevenção, né? Como é que a gente integra isso? Porque às vezes a gente considera muito a tecnologia como uma solução para tudo, né? A tecnologia mais fina, a tecnologia mais avançada, e a gente sabe que os povos tradicionais, eles sabem se cuidar, né? Antes de ter que ter uma atitude drástica, antes de ter que chegar ao hospital, antes de, né? Como é que a gente integra de dentro da universidade as outras formas de pensar os tratamentos? Realmente outra ótima pergunta e ótimos comentários. Para dar também outros números, os países da OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, os países mais ricos do mundo, o orçamento para saúde é só de 3%. Sabemos que essa intervenção que tem melhor custo-benefício, a prevenção tem um ótimo custo-benefício, mas o investimento é muito pouco. Na atenção básica, a tecnologia é vital para a inovação, mas é preciso garantir que vamos desenvolver novas tecnologias para aumentar a capacidade da atenção primária. Então, se isso não for um agente de referência para os hospitais, é por isso que eu falei que tem que inovar não apenas na parte tecnológica, mas na parte da entrega do serviço, porque nós herdamos há séculos um sistema de saúde centrado muito no hospital e ainda reforçamos esse padrão. Então, é preciso mudar a forma que os orçamentos são alocados. Em alguns países, isso já foi feito, de forma que ano após ano, a quantia alocada para a atenção primária vai aumentando, isso é alocado para os hospitais, e isso termina diminuindo em muitos países, a proporção do tratamento na atenção primária termina sendo maior do que 95%. Sistemas de melhor desempenho, 95 a 97% de toda a atenção da saúde é entregue no nível comunitário ou da atenção primária, com uma redução muito grave na quantidade de casos mandados para o hospital, mas isso requer um treinamento muito grande de equipes multidisciplinares, como investimento de tecnologia específica para a atenção primária, assim como introduzir incentivos que vão poder ajudar a conduzir melhor os casos ali na atenção básica e assim reduzir o encaminhamento para o hospital. Professor Rifat, boa noite. Me atrever aqui a falar em inglês aqui, solto, mas nós acompanhamos a Covid, né, nesses 2 anos, a Covid-19, e ficamos num dilema para saber se a humanidade vai tirar um aprendizado disso de uma maneira que nos prepare para o futuro. E o senhor nos deu uma aula, uma explanação sobre os sistemas de saúde em várias partes do mundo.
Eu queria saber, na sua opinião, se o senhor acha que os sistemas de saúde globais do primeiro mundo, do Ocidente, dos países emergentes, estão preparados para uma futura pandemia, estão preparados melhor do que nós enfrentamos essa. Era isso que eu queria saber, porque eu ainda fico em dúvida se todos nós, se a humanidade aprendeu alguma coisa com a Covid-19, já que a gente está assistindo uma guerra, como todas as outras, estúpida, logo após uma pandemia. Muito obrigado. Certamente aprendemos bastante com a resposta à Covid-19, mas doeu. 6 milhões de mortes, ou até mais. A maioria delas poderia ter sido evitada, porque sabíamos que uma pandemia viria, mas não sabíamos quando, nem qual seria, se seria gripe, SARS ou outra coisa. Portanto, não estávamos preparados e agora estamos melhor preparados, mas ainda não 100%, porque os sistemas por trás da saúde precisam mudar. Quando eu falo de transformação, eu não estou falando um pouco de mudança no sistema, com algumas pessoas a mais, ou um pouco de orçamento a mais. O sistema é que precisa mudar. Como ouvimos, é preciso realmente investir seriamente em comunidade, em atenção básica, na prevenção, na saúde. Os sistemas, como conhecemos agora, não são sistemas de saúde, são sistemas projetados para gerir doenças. E mais complicados que as doenças. E quanto mais complicada é a doença, quando a pessoa é hospitalizada, maior a recompensa para o sistema. Portanto, existe um péssimo alinhamento entre o que deveríamos fazer e o que está sendo feito. Então, é por isso que mudanças no sistema por completo são importantes para levar uma inovação tecnológica, mas uma entrega dessa inovação, de fato, mudando a organização dos sistemas, mudando a parte financeira, a forma que nós gerimos os recursos, e mudar a forma que a saúde é entregue, tanto a saúde pública como os serviços de saúde, de forma a entregar um tratamento eficaz, eficiente, com igualdade e responsividade, de forma a chegar nos resultados esperados em termos de melhoria da saúde da população, proteção financeira e em termos de satisfação do usuário. Porém, essa é a parte mais animadora. Não existe uma solução pronta na prateleira. Você não abre uma caixa e diz, daqui vai sair um sistema de saúde que eu vou usar, porque o mundo mudou. Então, é preciso projetar os nossos sistemas em um contexto diferente, como o sistema do Rio Grande do Norte, porque eu também trabalho no Rio Grande do Sul. São lugares totalmente diferentes, os dois no Brasil, mas dois mundos diferentes, né? Então, a quantidade de elementos principais que é preciso ter em todos os sistemas de saúde requer inovar e criar novos modelos e aprender com eles. Não esperar que alguém faça, porque ninguém mais sabe como fazer. Porque o mundo é novo e o tempo passou tão rápido que não dá nem para comparar com o estágio anterior. Então, o design tem que vir de dentro para fora. Um design inclusivo, numa larga escala, para transformar sistemas de saúde. E, francamente, para alguém que trabalha com inovação, isso é muito animador, porque dá para fazer um redesenho completo dos sistemas. Good evening. Let me ask you in Portuguese, please. Primeiramente, agradecer pela excelente palestra, e está muito claro que nossos sistemas de saúde, em termos mundiais, precisam ser mais resilientes. Mas a pergunta é, como nós poderíamos preparar o letramento científico de uma população para que um sistema de saúde resiliente ele seja realmente eficiente e eficaz? Que a gente viu muito
tendo exemplo dos Estados Unidos e o Brasil e muitos outros países, que a falta de um letramento científico de uma população foi crucial para um enfrentamento inadequado dessa pandemia. E os números irracionais do baixo nível de vacinação em alguns países, particularmente os Estados Unidos, refletem muito isso. Eu queria a sua opinião. Yes, I think the science. Sim, eu acho que a pesquisa científica também precisa melhorar. Claro que está melhorando, mas é preciso usar um novo raciocínio para novas metodologias. Por exemplo, se tratando da vacina. Em poucos meses, quase 100 candidatos à vacina surgiram. Algo sem precedentes, um grande avanço científico. Aí, dentro de um ano, várias vacinas foram aprovadas. Aí, em vários sistemas, a logística dos sistemas não estava bem estabelecida. Os sistemas de cadeia de suprimentos também não, de forma que as vacinas não podiam ser entregues. Segundo, mesmo com as vacinas disponíveis, por conta da falta de informação, muita gente foi contra a vacinação. Isso me informa que é preciso pesquisar não apenas para desenvolver as vacinas, mas também para garantir ter o sistema de cadeia de suprimentos correto, novos investimentos em pesquisa em economia comportamental, ciências comportamentais, psicologia, para entender por que as pessoas se comportam como se comportam e o tipo de incentivo poderia ser usado para mudar isso. E como comunicarmos melhor. Francamente, mesmo para profissionais de saúde, a mensagem em relação ao que fazer era tão complicada que o povo desistia. Então, a ciência precisa se mover em direções diferentes, focando no comportamento dos indivíduos, porque eles são importantes para a produção da saúde. E o comportamento dos indivíduos afeta a saúde de todo mundo, porque a gente presta atenção à tecnologia, mas não nos indivíduos. E também no lado da entrega dos serviços. Então, pesquisa tem que mudar a ênfase.